boa noite. Sejam muito bem-vindos. Mais um dia de outubro paliativo. Estamos seguindo aí com mais informações, mais conhecimento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Fernanda, que é médica. A gente vai entender um pouquinho mais sobre a atuação médica dos cuidados paliativos. Boa noite, Jean. Seja muito bem-vinda. Eu vou apresentando aqui um pouquinho, falar para vocês quem que é a doutora Fernanda, nossa convidada hoje, que inclusive, gente, foi sem perceber. A gente acabou agendando essa live, essa conversa, bem no dia do médico. Foi muita coincidência, foi muito legal. Aproveito até para parabenizar todos os médicos que passam a maior parte da vida cuidando de outras vidas. Muito legal, muito obrigada mesmo. É uma gratidão eterna que a gente acaba tendo por essas pessoas, né? Bom, a doutora Fernanda Tourinho, ela é médica formada pela Universidade Federal da Bahia, com residência em clínica médica pela USP, a área de atuação em cuidados paliativos. Ela fez a especialização dela em cuidados paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica, em Buenos Aires, Argentina. Pós-graduação em cuidados paliativos pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Além de atuação assistencial, também foi membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia. Ela tem bastante bagagem, bastante coisa para trocar com a gente. Eu só não estou conseguindo visualizar a doutora aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Vão entrando, pessoal. Sejam muito, muito bem-vindos. Se você estiver por aí, doutora, me dá um oi, que eu não consegui visualizar ainda, tá? Só para me pedir. Vamos ver se eu consigo convidar já direto. Vamos lá. Deixa eu ir por aqui. Não tô conseguindo visualizar. Oi, Dé. Ah, a doutora entrou. Agora eu consigo te chamar, doutora. Vamos lá. Peraí. Aí, eu te mandei o convite, doutora. Ah, boa noite. Seja Boa muito noite. bem-vinda, doutora. Primeiramente, muito obrigada pela sua disponibilidade, por participar desse evento que a gente criou aí com muito carinho e atenção. Em seguida, também te parabenizar, porque coincidentemente a gente acabou agendando essa live no Dia do Médico. Parabéns, como eu já tinha passado antes, na hora que eu estava te apresentando. Vocês que
acabam dedicando a maior parte da vida de vocês cuidando de outras vidas, a nossa eterna gratidão em relação a isso. Obrigada, viu, Letícia? Eu que Tá me agradeço. ouvindo bem? Vocês estão Sim, me ouvindo? Então, primeiro, obrigada pelo convite para participar dessa live. Agora em outubro, os olhos, né, do mundo se viram um pouco para os cuidados paliativos. A gente precisa aproveitar esse momento, especialmente em nosso país, onde ainda há tanto desconhecimento. Obrigada também pela felicitação do Dia dos Médicos. Eu estendo esses parabéns a todos os meus colegas. Eu sempre brinco que eu não sou médica, né? Eu estou médica. Esse é um conceito bem especial para mim, mas amo muito a minha profissão, me identifico bastante com ela, então te agradeço pelo carinho. imagina. A gente que tem a agradecer sempre, né? Aí, pensando, doutora, nessa questão do outubro paliativo, que a gente acabou pensando, de fato, em comemoração ao Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, para a gente voltar a atenção em relação a esse tema, justamente para a gente trazer o conhecimento tanto para a população quanto para a equipe de saúde, que mesmo a gente atuando na área, a gente ainda vê um pouco de desafios em relação ao entendimento de fato dessa prática, dessa abordagem. Queria trazer um pouquinho, pedir para a senhora explanar um pouquinho para nós o que na prática de fato são os cuidados paliativos. Perfeito. Então, assim, o Dia Mundial de Cuidado Paliativo, ele ocorre sempre no primeiro sábado de outubro e a gente sempre tem um tema. E antes de a gente voltar os nossos olhos um pouco para a abordagem paliativa propriamente dito, eu acho que cabe a gente falar que o tema desse ano foi Curando Corações e Comunidades. Por que isso? Porque a gente vem enfrentando nos últimos 3 anos uma pandemia que modificou completamente as nossas relações, né? Não somente com o adoecimento, mas as próprias relações sociais. A essa pandemia se somaram diversas guerras, mais recentemente a guerra da Ucrânia, e um sofrimento psíquico muito grande, um sofrimento que a gente não observava, pelo menos eu não me recordo, tenho 36 anos, eu não me recordo de algo tão devastador que tenha acontecido, e que tem envolvido todo o mundo como foi. Então, nós todos estamos enlutados, né, de alguma forma. E a tentativa foi de trazer o olhar paliativo para essas pessoas, especialmente porque as mortes por Covid aconteceram, na maioria das vezes, sem ter a oportunidade desse cuidado, dessa despedida, né? Muito foi feito, muito evoluiu na comunicação para tentar trazer um pouco as famílias para perto dos doentes, mas foi um desafio muito grande. Então, acho que vale a pena a gente citar isso, porque é de fundamental importância, nós estamos atentos ao que está acontecendo no mundo. Mas, falando especialmente de Brasil, cuidado paliativo ainda é muito desconhecido. Não somente do grande público, né, do público leigo, como também dos profissionais de saúde. Eu não sei, Letícia, como foi na sua formação, se na faculdade de fonoaudiologia você teve algum contato. Mas eu me formei em 2010 e eu nunca nem tinha ouvido falar sobre o termo. Tá? Eu descobri o termo cuidados paliativos na minha residência. Eu achava que queria ser oncologista, eu já sabia que gostava de pacientes que enfrentavam doenças que ameaçam a vida, né, que estão passando por grande sofrimento. Eu já sabia que eu gostava de apoiá-los e trabalhar com isso, mas eu não conhecia o termo cuidados paliativos. E aí, na residência, na USP, foi a primeira vez que alguém traduziu os meus desejos mais íntimos em forma, né, no formato de uma área de atuação, de uma especialidade. E aí, meu mundo mudou. Desde então, a gente vem nessa tentativa, muito se caminhou desde então, né? Eu entrei na residência em 2011, minha residência de clínica médica foi de 2011 a 2013, e quando eu voltei para Salvador, e isso aconteceu em vários outros estados, em paralelo, muitos serviços foram iniciados, eu participei, né, da implantação de 3 serviços diferentes aqui na minha cidade. Hoje os grandes hospitais, as grandes redes dispõem de equipes, mas ainda é um trabalho incipiente, ainda é um trabalho de formiguinha, ainda é um trabalho não somente assistencial, mas sobretudo de educação. E é isso que faz sentido para mim estar aqui com você hoje, né?
fazer essa live para trazer um pouco mais esse olhar. Na minha página eu sempre tento falar, claro, para profissionais de saúde, mas eu tento falar também com um grande público, as coisas que fazem sentido. Exato, exatamente. É até por isso que o que mais me chamou a atenção foi exatamente a sua página mesmo. Eu já seguia, já acompanhava, vi o quanto que de fato assim, você estava trazendo sempre de um jeito bem leve, bem claro, o que de fato são os cuidados paliativos. É por isso que acabou chamando a minha atenção para convidá-la para a gente conversar um pouquinho. E aí a gente percebe o que a gente tenta mais o tempo todo desmistificar. Na verdade, o que mais se conhece hoje sobre o tema de cuidados paliativos é pensando que o paciente com uma doença que ameace a vida já tentou inúmeras abordagens e não teve resultado eficiente, benéfico em relação ao tratamento. Quando já não se tem mais opção, aí vai para o cuidados paliativos, acaba sendo uma opção apenas de passagem. Primeiro, para falar para o pessoal, né, eu fiquei muito feliz com o seu comentário sobre minha página. Eu e Letícia não nos conhecíamos pessoalmente. A gente se encontrou aqui pelo Instagram e isso é muito mágico, né, da internet, das redes sociais, a gente poder estar hoje trocando nosso conhecimento e contribuindo para isso. Mas indo para a temática propriamente dita, Letícia, isso que você traz é muito comum, né? A associação dos cuidados paliativos a uma abordagem quando não há mais o que fazer. Não que os cuidados paliativos não possam cuidar de alguém quando não há mais terapia modificadora de doença, como a gente chama, né? Que é a terapia que a gente faz para tentar mudar o curso daquela doença. Se chegou nesse momento, sim, cuidados paliativos estão indicados, mas estão sendo indicados tardiamente. O que a gente precisa é ampliar a nossa visão, certo? Cuidados paliativos são uma abordagem feita por uma equipe multidisciplinar, e estamos aqui, fonoaudióloga e médica, e diversos outros, né, profissionais de saúde, e não somente de saúde, nós temos profissionais do direito, nós temos capelania, que é uma profissão mais incipiente aqui no Brasil, mas muito vista lá fora, para cuidar do sofrimento de uma pessoa que tem uma doença e de sua família. E que doença é essa? Uma doença que ameace a vida. Esse eu acho que é a parte do conceito da Organização Mundial de Saúde que é mais difícil de a gente ter clareza sobre o que é essa doença que ameaça a vida. Esse conceito ele evoluiu, né, desde 2002, a gente está aí tentando chegar mais perto do que a gente quer de fato traduzir. Mas eu gosto de trazer a ideia para facilitar de que doença que ameaça a vida é uma doença de qualquer etiologia, então não é só câncer, pode ser uma doença do pulmão, uma doença do coração, uma doença dos rins, uma doença neurológica, que está ativa, que é progressiva e que causa sofrimento para quem a tem. Então, desde o diagnóstico de uma doença dessa, já tem a indicação de uma abordagem paliativa. Precisa ser por uma equipe de cuidados paliativos nesse momento? Não. Se nós tivéssemos uma formação adequada em cuidados paliativos, o generalista, o médico de cada especialidade, já saberia aplicar habilidades paliativas em benefício daquele paciente. Tá? Então, não é que tem que sair encaminhando, a gente nem teria equipe de cuidados paliativos para absorver todas essas pessoas. Os encaminhamentos acabam chegando porque, de fato, o profissional, e aí, sobretudo, o médico, né, porque o médico tem essa particularidade de ter o poder do encaminhamento. Por isso que a gente precisa falar tanto de medicina paliativa, né, e falar tanto com os profissionais de saúde médicos, porque toda a equipe pode influenciá-lo, mas o encaminhamento sai através dele. Então, a gente precisa que essas pessoas tenham a consciência de que é preciso encaminhar, mas, sobretudo, que tenham a consciência de que precisam saber e dominar habilidades paliativas para aplicar em seus próprios pacientes. E a necessidade desses cuidados paliativos, ela vai variar em função do momento da doença, né? Então, você pode ter uma agudização, com mais sofrimento, com mais dor, né? Ou até com a progressão
aí sim a gente se encaminha para aquela fase mais de final de vida. Mas é muito importante que fique claro para todo mundo aqui, que quanto mais precoce for o encaminhamento, maior será a chance de a gente de fato modificar a qualidade de vida daquela pessoa, de fato reduzir o seu sofrimento. Exatamente. Eu, Letícia, já fui chamada em interconsulta em hospital e eu cheguei no leito e o paciente faleceu 5 minutos depois. 5 minutos depois. Uhum. Então, foi quase uma extrema-unção, né? Eu fui chamada naquele momento. Mas, assim, o trabalho, eu não critico quem me encaminhou, de maneira nenhuma. O trabalho foi feito, eu depois tive a oportunidade de conversar com a equipe, foi possível fazer o acolhimento da família, foi possível aliviar aquele sintoma naquele momento. Mas a ideia é que depois a gente amplie essa visão para que a gente possa atuar mais precocemente, beneficiando mais os nossos pacientes. Exatamente, porque o que mais chama atenção em relação a essa prática nos cuidados paliativos você acabar oferecendo uma qualidade de morte, menos sofrimento no momento da morte, sendo que, na verdade, a gente pegando o próprio conceito da abordagem, é a gente trazer qualidade de vida enquanto há vida para esse paciente, para essa família, né? Por isso que a gente apela tanto em relação a essa questão, o quanto mais precoce a gente conseguir intervir, muito mais qualidade e, consequentemente, muito menos sofrimento a gente vai trazer para essas vidas, né? Exato. É bem interessante isso que você falou, né, da qualidade de morte, porque a gente pode também pensar na qualidade de morte. Para quem não sabe, existe um ranking, né, que foi feito pela The Economist, já foi atualizado, e que elenca os países com a melhor qualidade para morrer, ou seja, um local em que se morre com qualidade. Meu Deus do céu, está sendo medido, sim, nós todos vamos morrer, e eu espero morrer em um local que possa me ofertar qualidade de morte quando isso acontecer. Essa qualidade de morte, ela está exatamente associada à disponibilidade de cuidados paliativos para as pessoas que precisam e à disponibilidade de opioides para sanar a dor e outros sintomas, tá? Então, a gente sim pode discutir qualidade de vida, qualidade de morte. O que a gente não pode é achar que a atuação do paliativista, seja ele de qualquer especialidade, é restrita aos momentos finais de vida, porque isso é um conceito limitado. Eu não vou dizer equivocado, mas é um conceito limitado, uma visão que precisa ser ampliada. Exatamente. E aí, pensando nessa questão da própria atuação médica nos cuidados paliativos, além de se ter esse baita conhecimento técnico em relação à sedação paliativa, por exemplo, pensando em casos que acabam vindo até precocemente, como a gente sempre almeja, como que é a atuação médica para esses pacientes? Então, quando a gente vai para a definição, né, a gente sabe que cuidado paliativo é uma abordagem feita por uma equipe multidisciplinar. Quando a gente vai para a prática, a gente sabe que muitas vezes essa equipe multidisciplinar ela não está disponível em um primeiro momento. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é: não deixe de ofertar cuidados paliativos ou não deixe de iniciar uma atuação em cuidados paliativos em uma unidade de saúde porque não foi te ofertado uma equipe completa. Comece fazendo o seu trabalho e a partir dos bons resultados, essa equipe vai surgir naturalmente, pelas afinidades naturais, porque a gestão daquela unidade vai perceber a importância dessa equipe, vai começar a enxergar os resultados. Então, é fundamental saber que o médico, ele tem essa possibilidade que às vezes outras profissões, por conta do sistema médico-cêntrico em que a gente vive, a gente sabe que ainda é muito baseado, né, a saúde, nessa hierarquia que não deveria existir, mas que, infelizmente, às vezes existe nas unidades de saúde. Então, o médico ele tem a oportunidade de dar esse pontapé inicial, tá? De começar, de fazer um encaminhamento, de começar essa abordagem. Dito isso, essa abordagem, ela precisa, sobretudo, avaliar, mapear, prevenir e cuidar do sofrimento. A gente faz isso através, sobretudo, de uma comunicação compassiva. Uma comunicação que coloque o paciente no centro do cuidado
em que ele vai nos dizer, nos mostrar qual o caminho a seguir, e através do nosso conhecimento técnico, a gente vai, junto com ele e com sua família, deliberar um plano de cuidados que atenda melhor as suas necessidades e os seus valores. Porque a gente não está falando só de necessidades, sejam elas físicas ou sejam de outra ordem. A gente está falando de valores quando a gente discute. Então é por isso que é preciso ouvir, é preciso investigar a biografia daquela pessoa. Quem é a pessoa que nós vamos atender? O que é importante para você? O que é importante para a Letícia, certamente é diferente do que é importante para a Fernanda. Então a gente precisa conhecer, e aí sim, dominando a técnica, usando de toda a nossa humanidade, a gente vai traçar esse plano de cuidados e a gente vai perseguir, né, o alívio máximo do sofrimento, tanto quanto for possível. Exatamente. E aí uma coisa que se gera de dúvida, acredito que tanto da família, mas quanto da equipe de saúde, a partir do momento que esse paciente tem a indicação, tem esse pontapé inicial para se iniciar o acompanhamento de cuidados paliativos. Este paciente, ele deixa de ser acompanhado pela equipe especialista assistencial que estava frente ao caso, ou segue junto esse acompanhamento? Seguimos juntos. Sempre junto. A equipe de cuidado paliativo é uma equipe agregadora, né? E isso é muito importante, primeiro porque o profissional que vinha acompanhando o paciente antes, ele provavelmente é o de maior vínculo com o paciente, maior do que o vínculo que a gente vai conseguir construir naquele momento. Às vezes são anos de acompanhamento, né? Então, o paciente ele pode se sentir abandonado. A ideia não é passar a bola para outra equipe, é agregar no seu cuidado. Ainda que um oncologista não vá fazer uma quimioterapia, por exemplo, mas ele continua sendo a pessoa de referência para aquele paciente e nós vamos atuar conjuntamente. Isso é muito importante, então, sempre que, eu vou te falar um pouquinho no contexto hospitalar, por exemplo, né? Sempre que eu era chamada para uma interconsulta, eu convidava a equipe assistente para participar junto comigo de uma reunião familiar. Né? Porque ali você vai ver que aquela atuação ela é em conjunto, é uma atuação interdisciplinar, uma atuação para o melhor para o paciente e sua família, né? Não é uma atuação de desistência, não é porque eu desisti de você e agora eu vou passar para a equipe que cuida quando não tem mais jeito, né? Uma coisa que é bem interessante da gente falar, uma abordagem que eu gosto muito. Muitos médicos, eles perguntam para a família se a família quer que chame a equipe de cuidados paliativos. E eu sempre devolvo a seguinte pergunta. Você pergunta para a família se quer que chame o nefrologista quando o paciente está precisando dialisar? Você pergunta para a família se quer que chame o neuro quando o paciente tem um AVC? Isso é uma indicação técnica. Cuidados paliativos é uma indicação técnica. O que nós vamos discutir e deliberar junto, o plano de cuidados baseados nos valores dos pacientes, vem depois. Segundo, que família vai recusar uma abordagem que melhora a qualidade de vida, diminui o sofrimento e pode até aumentar a sobrevida do paciente? Então eu acho que tem muito mais a ver com a forma como isso é apresentado do que com a recusa propriamente dita. Exato. Então sim, se o paciente preenche os critérios, né, de fragilidade, de doença ameaçadora da vida, se ele está apresentando sofrimento, se ele tem sintomas de difícil controle, a equipe de cuidados paliativos pode entrar e apoiar a equipe que está já cuidando do paciente. Exatamente. E não necessariamente ter esse paciente, seja nesse período agudizado, traz só esse acompanhamento em relação ao acolhimento, tanto da equipe quanto da família. Não necessariamente esse paciente precisa seguir o resto do curso dele com a equipe de cuidados paliativos. Também tem essa questão, né? Sim, pode acontecer em algumas condições, né? A gente falou aqui da doença ameaçadora da vida, que é progressiva, etc. Mas existem algumas condições que ameaçam a vida, em que uma equipe de cuidados paliativos pode entrar
temporariamente para fazer a abordagem do sofrimento, apoiar na comunicação, apoiar na resolução de conflitos, apoiar no controle de sintomas e depois se encontrar uma nova estabilidade no quadro, né, um quadro que era potencialmente reversível e esse paciente sim ter alta. Não é o mais comum que a gente observa hoje, né? Como os encaminhamentos para cuidados paliativos ainda são incipientes, o mais comum hoje é ter uma doença muito grave, fora de possibilidade terapêutica, modificadora de doença, já no fim da vida que é encaminhado. Exato. Quando a gente vai conhecendo e estudando, a gente vai ampliando essas possibilidades e incluindo esses outros pacientes que também podem se beneficiar da abordagem. Exatamente. E aí, até pensando nessa questão dos desafios que a gente acaba encontrando, obviamente o que mais acontece é essa questão do encaminhamento tardio, mas na prática a gente acaba enfrentando bastante dificuldade também em relação à atuação propriamente dita da equipe. Esse paciente já está em cuidados paliativos, a gente encontra muitas vezes algumas resistências, tanto da equipe quanto da própria família, né? De realmente fazer a abordagem e de fazer a prática no cuidado desse paciente. Letícia, eu acho que o trabalho hoje com cuidado paliativo é um trabalho de resiliência, né? É um trabalho de não se achar sabedor de todas as coisas, de respeitar o momento do outro, até a ignorância do outro, e quando eu uso ignorância aqui, eu estou falando mesmo de ignorar um conhecimento. Há vários conhecimentos que eu não tenho, então a gente precisa ter paciência, trabalhar com a educação, trazer essas pessoas para perto ao invés de afastá-las. Então não fomentar o conflito, entender o ponto de vista do outro, né? Isso faz parte do nosso trabalho também. Então, o trabalho do paliativista, ele não é só com a família e com o paciente. Embora o paciente nunca poderá deixar de ser o principal interessado. Isso tem que ficar muito claro. O foco é o paciente e se for preciso brigar por ele, a gente briga. Mas normalmente não é preciso, né? A gente precisa também saber que existe um trabalho a ser feito com a equipe. E eu vou te falar que não é só a equipe da UTI que é resistente, ou um especialista que é resistente. Às vezes, dentro de uma própria equipe de cuidados paliativos, há diferentes entendimentos sobre as práticas. E aí, se a gente for utilizar exemplos, por exemplo, de suspensão, de medidas invasivas, tem gente que se sente confortável com isso, tem gente que não se sente confortável. Então, a palavra-chave é comunicação. Comunicação compassiva. Comunicação que se importa com quem é o outro. E não comunicação que, não, eu sei o que é, eu estudei cuidado paliativo e você está errado. Porque aí você vai, talvez, ganhar essa batalha, conseguir fazer, eventualmente. E claro que a gente está falando aqui de coisas que não prejudiquem o paciente, porque se passa a prejudicar o paciente, a briga é válida, digamos assim. Mas você vai deixar depois de sensibilizar esses profissionais que poderiam depois ampliar muito mais o alcance de sua abordagem, beneficiando muito mais gente. Exatamente. Como até você tinha trazido um pouquinho antes em relação, mesmo que você não tenha a equipe pronta para a atuação dos cuidados paliativos nesse paciente que tem indicação, a elegibilidade para atuação. O fato de a gente se comunicar muito bem com a equipe e mostrar como que seria essa abordagem, esse atendimento, esse acolhimento humanizado, centrado no paciente, já entra naquela questão que a gente sempre fala de construção, com passo de formiguinha, para a gente construir essa atuação dos cuidados paliativos e bem só a questão do próprio conhecimento, né? É um clichê, mas é verdade. O que eu vou te falar da minha experiência, assim, é que foi mais rápido do que eu imaginava o crescimento. Sabe, quando você começa uma abordagem dessa numa unidade que não tinha antes, diversas pessoas que estavam ali em sofrimento, porque já tinham ouvido falar, ou porque queriam fazer algo diferente e não sabiam exatamente o que, começam a se identificar. E elas chegam para você. Muitas vezes nos hospitais, você não consegue ter, por exemplo, uma fono exclusiva
da equipe de cuidados paliativos, mas você consegue ter a fono que tem afinidade por cuidados paliativos e que vai ser a profissional preferencial para responder às avaliações. A gente chama aqui de interconsulta. Como que vocês chamam aí? Interconsulta também? Pronto, um pedido de avaliação, né? Então, aí você já começa a direcionar todas as avaliações dos pacientes em acompanhamento por cuidados paliativos para a fonoaudióloga Letícia. Daqui a pouco você identifica uma psicóloga. As psicólogas, elas são, né, nossos alecrins, nossa maravilha, porque todas elas, a maioria, querem. Então, você está na UTI, a psicóloga da UTI tem interesse, a psicóloga da unidade de internação tem interesse, a da UNPO também, então você faz um grupo bem legal. Mas das outras áreas de atuação, das outras especialidades, essa equipe vai se montando aos poucos. Daqui a pouco você começa a fazer uma reunião. Então, o que é que eu fazia muito? Eu ficava para passar a visita da UTI, depois de fazer vínculo com os diaristas. Então, eu ia lá junto e ficava quietinha. Às vezes não tinha nenhum paciente de acompanhamento meu. Mas aí, no meio da visita, surgia: Fernanda, o que é que você acha disso daqui? E aí é o momento que você planta uma semente. Então, eu fui muito bem acolhida em todos os serviços que eu passei, né? Inclusive serviços que foram iniciados do zero e que rapidamente cresceram e que vão fomentando uma cultura com muita necessidade de melhoria, como todos nós temos, mas sim, eu sou entusiasta, eu sou uma pessoa muito otimista por natureza, assim, então eu digo para vocês: vá lá e comece a fazer. Não foque nas dificuldades, foque nas possibilidades que você tem. Quando você modifica a vida de uma pessoa, isso já é muito impactante. As pessoas ao redor vão perceber e vão se engajar no cuidado junto com você. Exatamente. E aí até o que você trouxe em relação a essa questão de que está crescendo rápido, também é minha percepção na minha prática aqui. Muitas vezes por quê? Porque independente dessa questão do conhecimento de fato da prática dos cuidados paliativos, a partir do momento que a gente faz esse acolhimento dentro da equipe, a gente emana todo aquele sofrimento, aquele anseio que estava tendo, assim, agora fez sentido para mim. É exatamente isso que eu estava buscando e ninguém estava me entendendo. E aí consegue aliviar esse sofrimento e melhorar a prática do cuidado em si, né? E foi o que aconteceu comigo lá em 2011, quando eu cheguei na USP, e aí a gente teve uma aula sobre cuidados paliativos. Eu falei: meu Deus, é isso, sabe? Aquele momento na vida onde as coisas ficam mais claras, né? Falei: então é isso. E aí depois eu fui estudar, né? Eu ia prestar outra residência para oncologia, inicialmente desisti de prestar para o R+, e aí fui para o Palio lá na Argentina, para aprender um pouco mais, dizer isso mesmo, e aí toda a jornada se desenrolou depois. E eu só encontro gente boa no caminho, sabe? Pessoas com muito propósito, que estão fazendo um trabalho incrível. Então, as pessoas aqui em Salvador desempenham um trabalho incrível, cada uma em seu hospital, cada uma em sua unidade. Aqui em Salvador, além das unidades hospitalares, a gente tem cuidados paliativos nas unidades de home care, a gente tem médico atendendo em domicílio, a gente tem um hospice, né, que é a Clínica Florence. Então, uma rede que se formou muito rapidamente. Se você olhar para trás, em 2015, não existia quase nada. E hoje a gente tem já bastante coisa para se orgulhar, né, e para continuar caminhando. Sempre. Mas também se tem essa questão, esse conceito de que baiano é bem acolhedor, né? Eu sou suspeita, viu? Eu sou suspeita, mas é assim, a gente tem um grupo muito legal, muito engajado, a gente fundou, não sei se você já ouviu falar, Letícia, do Café Paliativo, que a gente fundou aqui em Salvador, que é, na verdade, uma iniciativa de vários serviços diferentes, ao invés de cada um fazer sua sessão científica e ficar aquela competição, né, o meu é melhor que o seu, a gente se juntou, fez um calendário anual e dividiu, e cada serviço traz uma pessoa, isso permite o serviço trazer alguém de fora, sabe, muito legal, e a gente está retomando agora, depois da pandemia, o Café Paliativo. Algumas vezes tem transmissão ao vivo, então fiquem de olho também, tem o Instagram do Café Paliativo da gente. Com certeza. Doutora, já tem algumas questões aqui que eu gostaria de trazer, senão eu vou ficar muito lá para depois.
A Daniele Pinho compartilhou a questão. Qualidade de morte precisa ser respeitado pela equipe e família, daí a importância das diretivas antecipadas de vontade. É preciso reconhecer essa necessidade e incentivar. Ela é fono de Belém, exatamente, Dani. Exatamente, né? Quando a gente está falando aqui de diretiva antecipada, a gente está falando sobretudo de testamento vital, né? O testamento vital, ele é um documento de autodeterminação. Ele é um documento onde você pode registrar os seus valores, as suas preferências, para que isso seja seguido em um momento em que você não esteja disponível para responder, né? Seja porque você está num momento de inconsciência ou porque você não pode responder naquele momento. Isso facilitaria demais todas as abordagens, mas a gente não tem ainda a cultura. A Luciana Dadalto é advogada especializada em direito da saúde, bioeticista, e ela fundou o portal Testamento Vital. Ela faz um trabalho incrível de conscientização para que nós escrevamos os nossos próprios testamentos, façamos as nossas famílias saberem das nossas preferências, falemos sobre isso no almoço de domingo, né? Porque aí sim as pessoas que te amam, né, o seu representante legal, ele vai poder responder por você e não por ele. Exato. Que é uma inversão, né? O representante, ele representa os seus valores. Ele não traz os próprios valores para atuar em você. Mas é algo sim que precisamos trabalhar. Vai ser maravilhoso quando a gente estiver atendendo e os pacientes chegando para a gente com seus testamentos vitais, né, escritos. Exato. E querendo ou não, é uma questão que minimiza bastante o peso do próprio familiar em decidir pela outra pessoa, que também é difícil. Né? Exatamente, Letícia. Eu sempre parto do pressuposto que todo mundo está tentando fazer o melhor que pode. Mesmo quando um grande conflito está instalado, cada pessoa ali definindo um ponto de vista, ela está tentando trazer o melhor dela para aquela questão, né? Sob sua própria ótica. Então, isso que você falou é muito importante. Quando a gente fala para um familiar da gente sobre as nossas preferências, a gente está retirando dele a responsabilidade, que pode até se tornar um fardo, de decidir por a gente num momento de extrema sensibilização, né? No momento em que existe uma doença que a gente está sofrendo. É muito melhor que a gente possa pensar nisso antecipadamente. Claro que a gente não vai conseguir prever todas as situações, mas com o acompanhamento de um bom advogado e de um profissional de saúde que possa orientar adequadamente a construção desse testamento vital, é muito interessante que a gente deixe isso por escrito. Eu falei em advogado, mas é importante saber, não há nenhuma obrigatoriedade de registro desse documento em cartório, nem nada disso. Mas um advogado, que é especializado em direito da saúde, ele vai prevenir que você coloque no seu testamento vital coisas que não são legais, por exemplo, em nosso país. Então, eu não posso fazer um testamento vital aqui no Brasil pedindo eutanásia, porque eutanásia não é permitida em nosso país. Então, a intenção é a orientação sobre como construir esse documento para que, de fato, os seus desejos e vontades possam ser efetivados no momento que você precisar. Exatamente. E aí, outra questão. A Sandra, ela veio, conforme as lives foram surgindo nesse outubro paliativo, ela me procurou. Ela tem a questão aí do caso da mãe dela, que foi paliada, e ela estava com inúmeras dúvidas. Então, a gente tem conversado bastante e alinhado algumas questões, né? E aí ela trouxe uma delas. Boa noite, doutora. Em qual momento podemos começar a medicação de depressão e os ansiolíticos? A equipe paliativa pode prescrever? Sim, sem dúvidas. A equipe pode prescrever. Mas é importante a gente perceber que nem toda tristeza é depressão e por isso precisa ser medicada com antidepressivo, tá? Então, diferenciar o sintoma da doença. Existem algumas formas da gente fazer isso, porque é natural sentir tristeza quando a gente está passando por um momento muito difícil. Isso faz parte da nossa elaboração, do nosso sofrimento, tanto do paciente quanto da família. Mas
caso isso persista, né? Isso se prolongue, caso preencha critérios de fato para uma depressão, a equipe de cuidados paliativos pode iniciar e pode também encaminhar para um psiquiatra se for necessário, né? Se o caso ficar de difícil manejo, por exemplo. Ou, não sei, Sandra, se a sua pergunta tem a ver com isso, para a família enlutada depois, o acompanhamento ele pode inicialmente seguir com cuidados paliativos. A gente tem poucos ambulatórios hoje no Brasil, né, que seguem o luto depois, mas pode ser feito também um encaminhamento, né, para uma equipe, para um psicólogo especializado em luto, que fazem trabalhos incríveis e extremamente necessários, e sim para um psiquiatra, se houver necessidade de medicação. Exatamente. Uma outra questão. Quais são os profissionais indispensáveis em uma equipe de cuidados paliativos? Nossa. Tem muita gente. Nossa. Mas olha, assim, eu vou responder essa pergunta e peço a todos os profissionais que enxerguem isso como o início de uma semente, né, que está sendo plantada. Então, assim, é muito importante a gente ter um médico, né, que é um prescritor aqui no nosso país. É muito importante a gente ter alguém da enfermagem, porque a enfermagem orquestra toda a equipe, né? A enfermagem que está mais tempo próximo ao paciente. O médico passa a visita uma vez ao dia e a enfermagem está ao lado dele o tempo inteiro. Eu diria que um psicólogo faz grande diferença e um capelão, mas a gente não tem aqui no Brasil, né? Então, eu estou comentando, quem faz muito esse papel também pode ser capelão ou assistente social também, são trabalhos diferentes, mas você consegue abordar a dimensão espiritual e a dimensão social, né? Então, minimamente, mas uma equipe de cuidados paliativos é uma equipe de todos os profissionais de saúde e também além dos profissionais de saúde, como eu comentei, né? Essa equipe pode ter um núcleo que é fixo e ter os outros que são interconsultores, né? De diversas formas de atuação diferentes isso pode acontecer. Espero não ter esquecido de ninguém. Pois é, porque é tudo. Na verdade, são todas as especialidades. Todas as atuações. Sim. Como que é, na sua prática, a atuação com a equipe multidisciplinar? Vocês, por aí, têm já uma equipe paliativa formada por todas as especialidades? Ou, na sua prática, tem mais essa questão das interconsultas? Então, eu tive as duas práticas. Eu, no momento, não estou atuando na assistência. Depois, quem quiser conferir lá, eu estou em pausa, está lá no meu Instagram contando um pouquinho dessa história. Mas eu tive as duas experiências, né? Eu tive a experiência do melhor dos mundos na Clínica Florence, que foi um hospice, que nasceu hospice. Eu fui coordenadora médica de lá e a gente já nasceu com a equipe multi, toda focada no cuidado ao paciente. O trabalho é incrível, né? Não é à toa que a Florence tem expandido tanto sua atuação. Tanto aqui na Bahia quanto agora em Recife também. Então você tem esse local onde as reuniões multidisciplinares ocorrem com frequência, as discussões dos pacientes, sempre trazendo seus valores, onde o controle de sintomas é feito com muita qualidade, porque não adianta a prescrição médica. Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta muito no hospital e eu já passei diversas vezes de prescrever e o técnico não tinha sido adequadamente envolvido na conversa e falar para o paciente, olha, se fosse minha mãe eu não daria, porque esse medicamento vai matá-la. E isso depois ser conversado, ser trazido de volta, ser trazido como foco de educação. Mas já tive também, Letícia, a atuação em que eu era uma equipe, como a gente chama, né? A equipe era restrita a mim mesma. Isso rapidamente se modificou, porque outros colegas médicos foram agregados à equipe, outros colegas de enfermagem, psicólogos, assistente social, diversas pessoas que eu tenho o prazer de trabalhar até hoje, que depois levei para outros serviços, enfim, e que foi formando uma rede. Então, por isso que eu te falei que eu sou muito entusiasta desse início,
porque rapidamente após o início, várias outras especialidades, embora não tenham sido contratadas para uma equipe de cuidados paliativos, tinham permissão para atuar em cuidados paliativos nas suas respectivas instituições. Então, eu já comecei com uma equipe que foi depois crescendo e agregando profissionais, e já comecei também com todo esse aparato formado. As duas experiências me acrescentaram bastante. Né? É muito bom ter toda uma equipe, mas existe um crescimento pessoal e do hospital também muito grande quando você vai fazendo esse trabalho que a gente chama de formiguinha, né? Exatamente. É imprescindível a gente ter esse olhar geral, né? É muito importante. Faz toda a diferença no cuidado, de fato. E aí a Daniele também trouxe essa questão. Além de uma equipe completa, é preciso que seja uma equipe empática a essa temática, trabalhando inter e transdisciplinarmente. Com certeza. Sem Com sombra de certeza. Isso acaba acontecendo. Quem não tem afinidade pelo tema, corre. Exato. E a gente precisa trazê-los porque eles são importantes e às vezes por dificuldades, sejam pessoais ou sejam por desconhecimento mesmo do tema, é importante trazer essas pessoas, não para que elas atuem diretamente, mas elas vão estar envolvidas no cuidado de alguma forma, então é preciso trazê-las. Mas as afinidades, elas vão chegando, às vezes a afinidade chega antes da formação. Exato. E é importante acolher também essa pessoa, né? Olha, eu gosto do tema, eu ainda não fiz uma formação, mas eu quero estudar. O que é que você acha? Quantas vezes eu já tive esse tipo de conversa? E aí as pessoas chegaram, começaram a atuação, foram aprendendo, foram escutando, foram estudando por conta própria, depois fizeram suas formações e hoje são paliativistas como eu. Não somente médicos, eu tô falando muito da equipe multidisciplinar, sabe? Depois surgiu aqui em Salvador algumas pós-graduações, que não tinha na época, isso facilitou muito para a equipe multi poder fazer a pós-graduação em seu próprio estado, né? Na época que eu fiz, não existia, eu fiz aí no Sírio, então envolvia toda uma questão de viagem, de custos, etc. Então, essa rede se ampliou muito por esse motivo. Então, a gente tem hoje uma mão de obra qualificada em Salvador, crescendo cada vez mais. A Faculdade Santa Casa também acabou de inaugurar uma pós-graduação que está sendo coordenada por Isabela Oliva, que é uma paliativista maravilhosa, é uma oncologista que eu admiro muito. Então, a rede ela vai se formando. Ela vai se formando. Está atrasado? Está atrasado. Décadas atrasado em relação aos outros países, mas a gente está vendo acontecer. Né? A gente está vendo do ponto de vista educativo, a gente está vendo do ponto de vista assistencial, a gente está vendo do ponto de vista da própria população que tem cobrado mais. Né? A novela, né, com Antônio Fagundes, que divulgou o livro da Ana Cláudia, que a Ana Cláudia participou, ela também teve um impacto muito grande, né, de trazer esse tema para a grande rede, para o grande público. Exatamente. A minha mãe mesmo é uma amante da Ana Cláudia. Ela sempre gostou de ler muito e ela começou a conhecer os cuidados paliativos antes mesmo de eu fazer a pós-graduação. Só pela temática dos livros, porque ela se encantou absurdamente, e não tem como, né? Que legal. A morte é um dia que vale a pena viver, virou um best-seller. Isso como diz a Ana Cláudia, é impensável, indizível, incrível. São todos os is. Mas, de fato, traz, assim, pra gente uma visibilidade muito importante, porque é importante. Eu brinco sempre, sabe, Letícia? Eu falo aqui no meu Instagram de cuidados paliativos, sobre a morte e o morrer. A minha tese principal é que a consciência da nossa finitude faz a gente viver melhor. Isso é o que de melhor eu absorvi da minha profissão. Mas, eu não sei se você sabe, o próprio algoritmo do Instagram, ele bane algumas palavras, ele distribui menos para os seguidores quando tem temas como morte, sofrimento, etc. E eu digo, eu fiz um manifesto, eu me recuso a deixar de usar a palavra morte, porque eu não posso desmistificar algo não falando sobre, ou utilizando caracteres especiais para poder a entrega ser maior. Então peço a vocês que estão aqui que me ajudem, divulguem o material, porque é um tema tabu. Infelizmente, a morte é um tabu, embora seja um fato absolutamente natural da nossa existência. Morrer é tão natural quanto nascer, não é o oposto de viver.
a gente não consegue falar sobre isso e a gente não consegue criar processos para cuidar das pessoas quando elas enfrentam esse momento crucial de sua vida. Exatamente. E quanto mais a gente falar, conhecimento gera mais conhecimento e menos sofrimento, inclusive em relação a esse tema, né? Uhum, exatamente. A Deni trouxe uma colocação agora. A morte de meu pai me levou para uma tristeza profunda. O livro me abriu bastante a mente, indicação de Nanda em uma conversa que eu tive com ela sobre a morte. Deni Olive. Que bom, Dani. Assim, é muito importante, né? A literatura, as artes, o conhecimento, como Letícia falou, ele consegue nos transportar para outro lugar, né? Assim, eu passo a minha vida estudando isso não quer dizer que eu estou pronta para morrer ou que quando eu passar por essa situação vai ser sem sofrimento, não vai. Mas a maior prevenção para o sofrimento relacionado à morte, para o medo da morte, é uma vida bem vivida. Então, se a gente consegue trazer isso para a nossa consciência, se a gente consegue colocar a perspectiva da nossa finitude como o que dá significado à vida, a gente vai ter uma vida muito melhor, uma vida pautada em propósitos, uma vida pautada no que é realmente importante para a gente. Não estou falando de uma vida hedonista, de viver como se não houvesse amanhã, porque eu não acredito nisso, mas uma vida com significado. Exato. Exatamente. Doutora, o que eu gostaria até de trazer para você fique aberta se você quiser trazer alguma questão do que a gente não conversou aqui, que para você faz total sentido a gente não deixar de falar. Tá toda aberta. Não, assim, eu acho que há muitos temas em cuidados paliativos para a gente falar, né? E a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui de uma maneira mais rápida, né? Nesse bate-papo. Agradeço a todo mundo que está mandando as perguntas, os comentários, mas eu acho que a mensagem principal que eu queria deixar aqui é que falar sobre morte é falar sobre vida. Né? Então, incentivem em suas casas, não somente nos hospitais onde vocês trabalham caso sejam profissionais de saúde, mas tragam essa conversa para dentro de casa. Não precisa ser no almoço de domingo, mas em algum momento falem sobre as perspectivas. A gente não sabe quando a morte vai bater na nossa porta, e eu confesso para vocês que eu gostaria de morrer de uma doença, né? Toda vez que eu reflito sobre isso, eu não gostaria de morrer de morte súbita, tá? Claro que as pessoas falam, não, eu quero aos 95 anos ter uma morte súbita. Não, aí tudo bem. Mas eu não queria ter uma morte súbita, por quê? Porque eu quero ter tempo. Quero ter tempo para me despedir, para me organizar mais do que eu já me organizei sabendo o que eu sei, né? Então, exijam das equipes o acompanhamento em cuidados paliativos, né? Sugiram, se vocês não forem médicos, sugiram os médicos ao seu redor. Fala que viu uma live, que a doutora Fernanda falou que o encaminhamento tinha que ser precoce. Manda aí no meu Instagram, lê lá um pouquinho. É natural que nem todos os médicos queiram se aprofundar nessa área e que nem todos os profissionais de saúde queiram se aprofundar nessa área. E não precisa mesmo, mas precisa ter um conhecimento básico para que a gente, de fato, não cause malefícios para os nossos pacientes. Então, hoje, a minha principal empreitada é divulgar e educar, divulgar e educar. Né? Eu, inclusive, não estou na assistência, como eu comentei, mas eu mantenho o meu trabalho aqui pelo Instagram, um trabalho de criação de conteúdo, de como trazer isso de uma forma que faça sentido para as pessoas, né? E que também seja técnica, né? Que também, porque cuidado paliativo não é só dar a mão, não é vamos ficar junto e vamos realizar seu último desejo e vamos fazer seu casamento aqui no hospital. Isso pode ser feito, é lindo quando acontece, mas isso é uma parte do cuidado paliativo. Existe algo muito maior por trás, técnico, científico, baseado nas melhores evidências científicas do mundo, nas grandes revistas mundiais, que é um direito humanitário receber cuidados paliativos. É uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Então, se a gente sair daqui com essa mensagem, isso já é muita coisa.
Então, sejam os atores, os divulgadores, né, dessa mensagem super importante. Exatamente. Muito obrigada, doutora, por cada palavra, por cada conhecimento, por cada divisão aí de toda a sua prática. Acho que a gente conseguiu, de fato, plantar essa semente que a gente gostaria em relação a montar o Outubro Paliativo e que a gente siga aí plantando mais sementes, sementes que vai florir muito, muito, igual a gente tem visto na prática, que mesmo nesse pequeno período já evoluiu muito. Perto do que a gente conhecia de cuidados paliativos no Brasil, a gente está caminhando para o que de fato precisa. Letícia, eu compartilho aí das suas palavras, né? Eu também acho. A gente está crescendo muito, a gente vai crescer muito mais ainda. Muito, muito obrigada por essa oportunidade e parabéns por ter tido, né, a criatividade, a força para realizar todas essas lives. Eu sei que ainda tem mais 3, né, esse mês. Tem. Então fiquem de olho no perfil da Letícia, ela vai trazer outras pessoas para voltar a abordar o tema sob perspectivas diferentes. Então eu fico muito honrada que você tenha me escolhido entre tantos profissionais incríveis, entre tantos médicos. E pela feliz coincidência de hoje ser dia do médico, eu acho que não haveria forma melhor de comemorar, né, do que falando um pouco dessa atuação e me sinto muito prestigiada por estar aqui com você. Muito obrigada. Foi um presente muito grande para mim também conhecê-la por enquanto por vídeo, mas com certeza a gente vai se ver em breve, inclusive. Tá bom, gente. Muito Super obrigada e boa noite, viu? Boa noite a todos, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.